profunda, através dos louvores, através das orações. Eu vivi o extraordinário aqui no domingo. É como se os meus olhos abrissem e Deus falasse comigo assim: se prepare para aquilo que está por vir. Você não está entendendo. Se prepare para aquilo que está por vir. Se Deus toca sobre o pastor e Ele quer fazer algo sobre o pastor, é porque Ele quer derramar algo sobre a igreja. O nível espiritual a qual Ele eleva o pastor é o mesmo nível a qual Ele eleva a igreja a qual é pastoreado, entende? E aí daquele dia em diante eu cheguei na minha casa, eu sentei assim no sofá e eu falei assim: Deus, eu preciso orar. A minha conversa com Deus: mas eu não consigo orar, me ajuda a orar. Eu orei para pedir ajuda para orar. Vocês estão entendendo? E ali naquele momento peguei meu celular, eu coloquei para despertar 1h30 antes do horário que eu acordava. E eu falei: agora eu vou ser intencional nisso. Eu vou viver verdadeiramente oração. No primeiro dia eu levantei cambaleando, fui para o lugar onde eu separei para orar, coloquei um louvor, comecei a orar e dormi. Assim, dormi, irmão, apaguei. Sabe, tipo, Senhor, abençoe o Senhor, Jesus, em nome de Jesus, abençoa Jesus. Eu comecei assim, uma luta. Eu estava orando assim, né? No segundo dia eu levantei e aquilo não me desanimou. Eu falei assim: não, eu recebi uma palavra, eu vou viver conforme essa palavra, eu vou orar. E aí na terça-feira eu me levantei e eu comecei a orar, irmão. Mas assim, parece não gosto muito desse termo, batalha espiritual, mas entenda bem o que eu vou falar. Parece que uma luta tremenda começou a acontecer comigo. Um negócio assim, tipo, você não vai orar e eu vou orar, e eu e minha cabeça militando um contra o outro. Como Gálatas diz, né? Existem dois espíritos militando dentro de nós, aquela guerra. E eu falei: meu Deus, preciso orar. E comecei a orar. Eu montei um cronograma de oração com Deus. Eu vou orar primeiro por isso, depois eu vou orar por isso, depois eu vou orar por isso, depois eu vou orar por isso. E na terça-feira eu consegui, assim, na luta. Na quarta-feira, irmão, eu levantei antes do despertador. E a primeira coisa que veio na minha cabeça quando meus olhos abriram foi: eu tenho um encontro marcado com meu Senhor. Eu fui para um lugar e eu comecei a orar. E aí eu comecei a orar conforme o cronograma que eu montei. E eu comecei a orar, e comecei a orar em línguas. E eu comecei a profetizar, e orando, e falando com Deus. E aí eu comecei a entender algo muito profundo em Deus. E o Senhor começou a falar comigo. Eu não gosto muito dessa expressão, e o Senhor falou comigo, porque hoje em dia parece que está fácil o acesso, né? Todo mundo, Deus está falando com todo mundo. Ah, Deus falou comigo, Deus falou. Mas eu senti verdadeiramente, Deus falou comigo. E Deus disse para mim: peça perdão por todas as palavras que um dia você proferiu sobre vidas, sobre você, sobre a sua casa. Comece a pedir perdão. Então eu comecei a gastar tempo pedindo perdão por todas as palavras que eu disse um dia. Ah, eu não consigo orar, eu não sou bom em oração. Eu comecei: Senhor, não, eu sou bom em oração. Eu comecei a liberar essas palavras. E aquilo começou a aumentar intensamente. Tinha dias que eu passava 1h30 ali, e eu não estou brincando, é um negócio que, gente, para mim isso aqui é uma baita de uma conquista, vocês não estão entendendo. Teve um dia que eu fiquei 1h30 ali, orando, falando com Deus. Eu falei: uau, é um ambiente que eu não queria mais sair. E foi nesse ambiente, durante uma semana, que Deus me esmagou, através de uma mensagem que eu quero pregar para você nessa noite. Então eu quero muito que você entenda, e eu estou muito animado com essa nova fase da minha vida. Porque eu creio que se Deus está elevando as pessoas desse altar, é porque aquilo que Ele vai fazer na igreja, irmão, é avassalador. Em nome de Jesus. Eu comecei a estudar um pouco, e eu comecei a perceber que, se nós fôssemos hoje atravessar a galáxia a qual nós vivemos é a Via Láctea. Se nós fôssemos atravessar a galáxia, levaria 100 mil anos para completar o trajeto. 100 mil anos. Não é 2 anos, 3 anos, 100 mil anos para completar esse trajeto. E ele só seria completado nesse trajeto em 100 mil anos se nós viajássemos à velocidade da luz. A velocidade da luz, irmão, ela equivale a 300 mil quilômetros por segundo. Então, se existisse um carro que percorresse uma aceleração de 300 mil quilômetros por segundo, em 100 mil anos nós
viajaríamos e completaríamos o trajeto de uma galáxia. Mas se você for estudar, não existe somente uma galáxia, existem milhares de galáxias. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, quando eu comecei a perceber isso, e eu comecei a buscar sobre isso, eu vi que no mundo existe mais de 1 trilhão de galáxias. E eu comecei a falar com Deus, e eu queria que você abrisse em Isaías capítulo 40, verso de número 21 e 22. Coloca para mim, Isaías 40, 21 a 22. Eu vou pregar de uma forma que eu nunca preguei, então vou acompanhar bastante aqui, e eu quero ir devagar. O texto vai dizer: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Quando nós vamos entender, o nosso Deus criou todas essas coisas, e Ele é maior do que todas essas coisas. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não, mas quando eu fui estudar, estima-se que somando todas as galáxias existem mais de 10 sextilhões de estrelas no universo. Salmos de número 147, verso de número 4. Coloca para mim, por favor. O que está escrito lá? Quem pode ler para mim? Não apareceu ainda? Salmos 147, verso de número 4. Uau! Ele determina o número de estrelas. Que Deus é esse? Ele conhece o nome de todas as estrelas. Ele chama cada uma pelo nome. São 10 sextilhões de estrelas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que fundamenta a nossa vida. Mas existe um princípio de toda a criação, e eu queria que nós trabalhássemos em cima desse princípio. Gênesis capítulo 1, verso de número 3. E eu queria que você deixasse em Gênesis capítulo 1 aberto. O texto diz: e Deus disse, haja luz, e houve. Deus disse, repita comigo, Deus disse. Uma palavra saiu da boca de Deus. Verso de número 9, o que está escrito no verso de número 9? Então Deus. Verso de número 11, então Deus. Vai comigo, verso de número 14, então Deus. Verso de número 20, então Deus. Se você for no verso de número 24, verso de número 26, então Deus. O princípio criativo de todas as coisas da terra é a palavra. Então, entendendo que o princípio criativo de todas as coisas é a palavra, nós vamos entender algo muito profundo que o centurião romano entendeu quando se encontrou com Jesus. Um estrangeiro um dia chega até Jesus, e olhando para Jesus, Flávio, ele diz assim: ó, meu servo está ferido. Jesus disse: não se preocupe, vamos até a sua casa e eu irei curá-lo. Mas naquele momento, aquele centurião olha para Jesus e diz: eu sou alguém que tenho soldados que me servem, e quando eu digo a um soldado vai, ele vai, quando eu digo venha, ele vem. E eu sei que se o Senhor disser uma palavra, uma única palavra, pode curar o meu servo. Eu quero declarar aqui sobre esse lugar, irmão. Se você entender o que eu vou pregar aqui nessa noite, uma única palavra pode transformar vidas nesse lugar. Eu comecei a conversar com o Senhor, e o Senhor começou a me mostrar, enquanto eu caminhava, enquanto eu fazia algumas coisas, Ele começou a me lembrar: irmão, eu estou vivendo algo que eu não sei mensurar.
E eu não estou falando isso por soberba, cara, eu sei lá, eu tô, tipo assim, eu tenho 13 a 14 anos no Evangelho, e parece que eu comecei a aprender tudo agora. Tudo aquilo que eu achava que eu sabia, eu não sei nada. E o Senhor começou a me mostrar tudo que você um dia declarou, tudo aquilo que você liberou palavras, está acontecendo. Todas as palavras que saíram da tua boca está acontecendo, porque o princípio criativo é a palavra. A palavra, ela tem poder para dar vida e morte, bênção e maldição. A palavra que sai da nossa boca, Gênesis capítulo 1, verso de número 26, diz que quando Deus formou o homem, Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele colocou os atributos de Deus, alguns dos atributos de Deus no homem, e um desses é o princípio da palavra. O princípio criativo, irmão, tudo aquilo que você fala gera algo na terra. Todas as palavras que saem da sua boca geram algo na terra. E quando nós vamos observar as palavras que têm saído da tua boca, a pergunta é: o que é que você tem criado? O que é que você tem criado com as suas palavras? O que é que você tem lançado ao mundo? O que é que você tem declarado ao mundo? Muitos de nós estamos dizendo palavras destrutivas. Muitos de nós estamos liberando palavras de destruição para as nossas próprias vidas. Nós nos esquecemos, ou até mesmo não tivemos informação. Toda palavra que você lançar, você será cobrado por cada uma delas. E o Espírito Santo começou a me lembrar: peça perdão pelas vezes a qual você disse isso, isso e isso. Por muito tempo eu fui criado sem pai, e o fato de eu ter sido criado sem pai, eu criei alguns títulos ou algumas narrativas ao meu respeito. E uma delas é: eu sou rejeitado, eu fui rejeitado. E eu sempre ficava declarando isso sobre a minha vida. As pessoas são más, as pessoas são ruins, é tudo manipulação, é tudo um jogo. E aquilo ficava saindo da minha boca, e cada vez mais eu reforçava aquilo. Palavras que eu ficava lançando, palavras que eu ficava dizendo, e tudo isso vai criando um ambiente ao seu redor, irmão. Todas as palavras que você declara começa a construir um ambiente. O ambiente que você vive hoje, o mundo e a realidade que você vive hoje, foi criado através das palavras que você diz. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Muitos de nós dizemos várias vezes: o meu casamento, eu nunca serei feliz no meu casamento. No meu casamento não vai dar certo. Essa mulher aí, esse meu filho, essa minha igreja. E nós vamos lançando palavras. Nós vamos declarando palavras de destruição. Nós fomos colocando trilhas por onde andávamos através das palavras a qual nós fomos lançando. Então nós amaldiçoamos muitas coisas da nossa vida hoje através de palavras que dissemos lá atrás. Amaldiçoamos pessoas, amaldiçoamos relacionamentos, amaldiçoamos os nossos filhos. O centurião entendeu algo que a igreja custa a entender: a palavra tem poder. A palavra tem poder. E quando eu digo a palavra tem poder, a pergunta que eu te faço: isso te assusta ou te conforta? Quais são as palavras que você tem declarado sobre os seus filhos, igreja? Deus começou a me esmagar. Foi algo que eu nunca vivi, nunca imaginei. Deus começou a me lembrar de coisas que eu dizia, e tinha algumas frases que Deus ele começou a falar comigo: se você continuar falando essa frase, eu vou fazer ela se realizar na sua vida. Peça perdão. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu disse isso, me perdoa pelas vezes que eu falei. Me perdoa pelas vezes que eu amaldiçoei a minha casa, o meu pai, a minha mãe. Me perdoa pelo momento de fragilidade ou um momento de dor, ter falado mal da tua igreja. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: não fale mal da noiva do Senhor. Não toque na igreja. Cuidado com as palavras que têm saído da tua boca. A palavra é o princípio criativo de Deus. E Deus disse: haja luz e houve luz. O princípio da criação não foi estalar de dedos. O princípio da criação não foi bater palmas. O princípio da criação foi palavra.
tudo que existe, as galáxias, as estrelas, o universo, tudo isso que nós começamos a entender, a grandeza que existe, tudo isso foi criado através de uma palavra. Você tem noção do poder que tem a palavra que sai da sua boca? Você tem noção o poder que tem as palavras que você tem declarado dia após dia? Desde o seu levantar até se deitar, você está construindo um universo ao teu redor. E tudo que você tem construído é como se fosse um imã sobre a sua vida. Você tem atraído isso para você. Você tem construído um universo ao teu redor. E você tem, através das suas palavras, condicionado todas as coisas ao teu redor. Também esse carro meu só quebra. Também esse casamento meu não vai dar certo. E é realmente isso que acontece. Porque palavra tem poder. Ela tem poder de princípio criativo. Eu comecei a vigiar nas minhas palavras. Eu comecei a vigiar em tudo que eu começava a dizer dentro da minha casa. E confesso para você, não é fácil. Confesso para você que por muitas vezes eu queria esbravejar, eu queria dizer o que eu pensava. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós queremos toda hora falar o que nós estamos pensando, mesmo que ninguém tenha havido perguntado algo para nós. Ninguém perguntou nada para você, mas você quer dar a sua opinião. Você quer falar o que você acha. Você quer falar o que você pensa. E sem perceber, você tem criado um universo ao teu redor. Alguns por medo de rejeição, alguns por mágoas do passado, criaram armaduras através das suas palavras. Eu sou assim mesmo, goste quem gostar, doa quem doer. Mas você não sabe o que você criou através dessas palavras na sua vida. Você tem criado destruição sobre você. Você tem criado maldição sobre a sua vida, irmão. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? É tão poderoso o princípio da palavra, é tão poderoso isso, que quando lá em Lucas capítulo 1, verso de número 18 ao verso de número 20, quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias, ele fala para Zacarias: Zacarias, você vai ter um filho. Ele se chamará João. Ele será grande. Ele vai preparar o caminho. Quando Zacarias ouve aquilo, a Bíblia diz que Zacarias duvidou em seu coração e perguntou: como pode isso acontecer? Não é possível isso acontecer, porque eu já sou velho. Sabe qual foi a sentença que o anjo liberou sobre ele? Você vai ficar, repete comigo, mudo. Você não vai falar mais nada até o nascimento. Porque existe um sério risco de, através das suas palavras, você destruir aquilo que Deus está construindo. Vai ficar mudo. Porque palavra tem princípio criativo. Às vezes Deus só está pedindo para você se calar um pouco, irmão. Você reclama demais. Deus quer liberar coisas sobre a sua vida, mas as suas palavras têm destruído aquilo que Deus quer liberar. Olha que interessante, abra comigo em Josué capítulo 6, verso de número 10. Deus convida Josué e fala assim: Josué, vocês precisam derrubar as muralhas, e para derrubar as muralhas vocês vão dar 6 voltas, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas naquele dia. Então Josué chama o povo. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Josué, ele acompanhou o povo no Egito. Josué sabia como aquele povo era reclamão. Josué sabia que aquele povo tinha destruído a promessa através das palavras que dizia. Josué presenciou as palavras negativas daqueles homens destruindo o propósito na liderança de Moisés. Então, quando Josué observa que agora ele precisa entrar em Jericó, que eles precisam guerrear contra aquele lugar, ele sabia que quando os homens olhassem para as muralhas, ia começar no meio do povo um burburinho. Eles iam começar a falar: ih, a muralha é grande, hein? E aí, o que você acha? Acho que não vai dar certo, não. Eu acho, na minha opinião,
que nós deveríamos fazer paz com Jericó e quem sabe habitar na terra deles. E você aí do fundo, qual que é a sua opinião? A minha opinião é que a gente tem que voltar para o Egito. Sabe o que Josué falou para eles? Eu não quero que vocês digam nenhuma palavra. Ninguém vai falar nada. Eles iam e voltavam para o acampamento em silêncio. Você consegue entender o quanto a palavra que sai da tua boca pode prejudicar o teu destino, a tua história, a tua vida, irmão? Ninguém vai falar nada, ninguém vai abrir a boca, a não ser através da minha ordem. E quando eu falar, quando eu declarar, vocês só vão gritar, mais nada. Mas Josué, posso dar uma opinião? Não, ninguém vai falar nada. Eu não quero ouvir nenhuma palavra saindo da boca de vocês, porque eu sei que vocês são um povo obstinado, eu sei que vocês são um povo desobediente. Números capítulo 14, verso número 27, o Senhor diz: até quando essa comunidade ímpia se queixará de mim? Tenho ouvido as murmurações desses israelitas queixosos. Quando o anjo olha para Zacarias, ele diz: esse cara vai colocar tudo a perder. Existe um propósito muito maior na terra, mas esse cara vai destruir através das palavras dele. Se torne mudo. Quando Josué olha para o povo e diz: esse povo sempre reclamou, faz 40 anos que esse povo está reclamando no deserto. Nós não vamos vencer as muralhas de Jericó se esse povo continuar falando. Então uma ordem foi dada: ninguém vai falar nada. Irmão, você imagina eles andando na frente da muralha, tudo em silêncio, eles olhando e falando assim: por que a gente está dando uma volta nesse negócio? Você consegue imaginar um olhando para a cara do outro em silêncio, sem falar uma palavra? Ah, irmão, se tivesse uns daqui da igreja lá, já ia começar. Ah, é porque eu não concordo. Ah, porque eu acho que não dá para ser assim. Ih, vai dar errado. Vocês estão entendendo que eu estou pregando, sim ou não? Tem momentos que você precisa cale a sua voz. Pare de liberar a palavra de maldição sobre a tua vida. Irmão, isso é muito profundo. Palavra é o princípio criativo da terra. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós estamos tão feridos emocionalmente que as palavras que têm saído da nossa boca têm condenado a nossa vida, cara. A gente tem dito tanta coisa, tantas palavras ruins têm saído de dentro de nós. Marcos capítulo 7, verso de número 14 e 15, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam. Vocês que estão aqui, ouçam e entendam. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Aquilo que sai do homem é aquilo que tem tornado ele impuro. O seu discurso tem revelado aquilo que tem dentro do teu coração. O teu discurso, o teu momento de dar a tua opinião, o teu momento de falar aquilo que você pensa, tem destruído a sua vida nessa terra. Você consegue entender o quanto isso é forte, o quanto isso é poderoso? Verso de número 20 ao 22, e continuou: o que sai do homem é o que contamina o homem, pois o coração dos homens sai os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. É o que sai de dentro de nós que está construindo caminhos para que nós possamos andar. As palavras que nós estamos liberando, irmão, tem destruído a nossa vida. Essa igreja não presta, grita muito, fala muito baixo, tem pouca palavra, tem muita palavra, é pouco fogo, é muito quente. Palavras que nós estamos lançando sobre o ambiente. Palavras sobre os nossos pastores: eles são metidos, são ignorantes, não sabem falar direito, são muito velhos, são muito novos, brincam muito, são muito sérios.
E toda hora nós queremos dar a nossa opinião. Construímos um ambiente através das nossas palavras. Nós estamos construindo ambiente, estamos construindo sobre os nossos filhos: burro, ele não tem jeito, malcriado, praga, desgraça, tomara que suma. São essas palavras que nós estamos declarando sobre a nossa casa. Eu não aguento mais você, eu não aguento mais essa casa. Eu quero te convidar então a passar um tempo no Rio Grande do Sul e entender o que é não ter mais uma família, o que é não ter mais uma casa, o que é não ter mais um filho. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Pare de liberar palavras de destruição. Ai, pastor, então você está pregando um evangelho positivão, que você tem que falar palavras positivas, porque a positividade atrai as coisas. Não, eu estou falando do princípio criativo de Deus. E Deus disse: haja luz e houve luz. E Deus disse: juntem-se os firmamentos. Então aconteceu. E Deus disse: céu e terra. E assim foi. Fauna e flora. E assim foi. Peixes. E assim foi. Quais são as palavras que você tem liberado, irmão? Sobre o seu casamento: eu não sou feliz, meu casamento é uma droga, meu esposo é preguiçoso, vagabundo, gordo, chato, estressado, mal amado, minha esposa é metida, arrogante, chata, não me ama. Sabe por que nós falamos essas palavras? Sabe por que nós declaramos isso? É porque nós estamos tentando atacar o outro dentro do nosso casamento. Porque nós não conseguimos conversar, dizer: amor, eu preciso que você me dê mais atenção. Isso é uma vergonha para alguns. Amor, eu preciso que você se atente um pouco a mim, eu estou muito triste. Isso é uma vergonha. Então o que nós fazemos? Nós lançamos palavra de maldição. Nós nos atacamos uns aos outros. Nós lançamos palavras dia e noite de desgraça, de destruição, de pobreza dentro da nossa casa. Nós nunca vamos prosperar porque você é preguiçosa. Nós nunca vamos crescer na vida porque você não estudou, você é um preguiçoso. Você acha que essas palavras vão construir algo de bom ou vão destruir cada vez mais a sua casa, irmão? Eu estou pregando aqui para cristão, eu estou pregando aqui para a igreja, eu estou pregando aqui para pessoas que já não tem mais temor nenhum na palavra que sai da sua boca. Você amaldiçoou o seu carro. Esse carro só quebra. Esse carro é uma droga. Bebe demais. Motor sempre dá problema. Você precisa abençoar, irmão. Ser grato por aquilo que Deus te entregou, amém? Eu sei que parece uma mensagem meio positivona, uma mensagem tipo: oh, aleluias. Mas eu queria que você entendesse o peso dessa mensagem e que o temor do Senhor viesse sobre você. Você só está construindo aquilo que está liberando através das suas palavras. Para de reclamar, irmão. Odeio meu chefe, odeio meu trabalho, eu estou cansado do meu trabalho. Lá é um ninho de cobra. Palavras que são liberadas. Você libera palavras de destruição sobre a sua saúde. Sou gordo mesmo. Olha Deus falando comigo. Sou magro com orgulho. Não consigo parar com açúcar. Quem já disse isso? Não consigo emagrecer. Não consigo fazer dieta. Só vou crescer se eu tomar bomba. Vai falando. Fala com o pastor Leandro, em nome de Jesus, Deus, toca nele. Você entende que você está o tempo inteiro liberando palavras de destruição sobre a sua vida? Agora eu estou caminhando todo dia. Você pode dar um aleluia por isso? Enquanto eu caminho, eu fico conversando com Deus e eu fico falando: em breve estarei fitness, nada mais vai me parar. Comecei a ler um livro que eu ganhei até os 120 anos, do Luciano Subirá. Irmão, vou chegar nos 120. Coloquei isso na minha cabeça. Quero viver até os 120 anos. Sabe o que as pessoas falam? Eu quero morrer com 70, ficar dando trabalho para os outros. Aí chega com 69, 11 meses. Senhor, campanha de oração na igreja, não me leva. Para de amaldiçoar a sua vida, irmão.
Para de liberar palavras de destruição sobre a tua casa. Eu vou viver até os 120, vou pregar, vou rodopiar, vou ver o poder de Deus. E se Jesus não voltar até meus 120, eu vou estar lá com 120, vou subir na glória. Pastor, por que não 121? Porque a palavra diz que ao homem cabe viver somente até os 120 anos. Para de amaldiçoar a tua vida. Ah, pastor, sabe como é, né? Depois de velho, nós vai ficando assim. Quê? Vai ficando não. Depois de velho vai ficando mais cheio do Espírito Santo. Depois de velho vai ficando mais no poder de Deus. Depois de velho vai continuar tendo visões, vai continuar profetizando, realizando grandes feitos nessa terra. Ah, eu sou solteiro mesmo. E eu não vou casar. Para de ficar falando essas coisas. Para de ficar criando o ambiente ao teu redor. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Eu quero que caia um santo temor sobre a tua vida, irmão. Você está destruindo a tua história. Você está destruindo a tua vida. Mateus capítulo 12, verso de número 36, 37. Coloca no telão, quero ler isso junto com você. Mateus capítulo 12, do 36 ao 37, diz assim, ó: mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. O que é que você está falando, irmão? Quais são as palavras que você está dizendo sobre o teu casamento? Quais são as palavras que você tem declarado sobre a sua vida, cara? Jesus do céu. Pessoas destruindo a sua própria vida com aquilo que dizem. Porque não existe igreja séria nessa cidade, porque não existe pastor sério nessa cidade, porque todos são mentirosos, porque todos... Para de liberar essas palavras. Eu profetizo que não. Sobre essa cidade se levantarão cada vez mais igrejas que servem ao Senhor nos últimos tempos. Sobre essa cidade veremos o poder de Deus. Sobre essa cidade veremos curas cada vez mais. Aquilo que aconteceu aqui com o pastor Igor vai começar a acontecer em todas as cidades de Campinas, em nome de todas as igrejas de Campinas. Cidade de Campinas foi ruim, né? É muito sério, irmão. Profetiza, cara. Profetiza verdadeiramente. Se levanta pela manhã e diz: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Mas o meu discurso era: eu não consigo orar, eu não tenho força para orar, não é isso que Deus quer de mim. Mas Jesus orou. E aí o texto vinha e me conflitava. Mas Jesus se retirou para um lugar sozinho e orou ao Senhor. Não, eu consigo orar. Nessa igreja aqui eu sou o que mais vai orar agora. Vai ter que comer muito arroz e feijão, vocês dois aí para pegar eu. Vocês três, vocês tudo aqui, ó. Libera palavras, irmão. Profetiza, porque nós seremos julgados pelas palavras que saem da nossa boca. A sua realidade hoje é fruto das palavras que você plantou durante a sua vida. Pastor, é fácil? Não é fácil. Tiago capítulo 3, verso de número 7 e verso de número 8. Tiago capítulo 3, do 7 ao 8. Olha o que vai dizer ali. Acharam aí? Tiago capítulo 3, do 7 ao 8. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: a espécie humana doma e tem domado toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A língua, ela é destruidora. Mas também aqueles que conseguem usar da própria língua para abençoar, conseguem ver o poder que ela tem, irmão. Pare de falar que você não consegue. Pare de liberar palavras sobre você mesmo. Palavras que eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu não tenho amigos, eu sou estressado, eu nunca vou casar, eu nunca vou viver o que Deus tem para mim, eu já fui feliz, nunca mais serei feliz. Eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo ler a Bíblia, eu tenho problema com
leitura. Ler para mim é muito difícil. Você só está criando um ambiente que te afasta daquilo que Deus tem para você. Existe poder na palavra, irmão. Isso aqui não é algo emocional que eu estou pregando para você. Não é, existe poder na palavra. Dinheiro, 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 dinheiro. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você vai ser cobrado por todas as palavras que saíram da tua boca. Você vai ser condenado por elas. Cuidado com aquilo que você tem profetizado, irmão. Não amaldiçoe mais seus filhos. Não diga, você é feio, você é idiota, você é burro, você fede. Adolescência, irmão, eu sei que tem pai de adolescente aqui. Aquele cheiro de gambá dentro da casa, né? Você fala, o que aconteceu aqui, cara? Morreu alguma coisa? É idade, irmão, é idade, calma. Você também fedia quando você era adolescente, sim ou não? Fala a verdade. Beatriz, quando era adolescente, não escovava os dentes. Era uma luta em casa. Hoje escova, Rafinha? Aí, gente, vai passando, é fase. Eu lembro que quando eu fiz uns 12, 13 anos, falando de mim, eu ia para a escola de blusa de frio, irmão. Mas assim, eu ficava fedendo direto. Cheiro horrível. Idade, puberdade, tá chegando, é normal. Tinha um monte de espinha na cara. Meu apelido era Choquito. Irmão, olha o chocolate branco de Deus aqui agora. Deus honra, irmão. Faz parte da vida. Para de ficar amaldiçoando teu filho. Alguém um dia vai passar e vai dizer uma palavra contrária daquilo que você disse, e vai levar a tua casa embora. Grandes frutos de relacionamentos com os pais aqui, por causa das palavras que foram ditas na juventude, na adolescência, na infância. Palavras são destruidoras, mas palavras também são potencializadoras. Profetiza, irmão. Eu profetizo sobre a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetizo que a minha família estará no altar. Sabe o que eu ouço de mulheres muitas vezes? Cadê seu marido? Aquele lá é difícil, hein, pastor? Aquele lá para vir para a igreja, vai demorar. Sabe o que você tem que falar? Quando te perguntarem, cadê seu marido? Fala assim, meu marido não, profeta de Jeová. Uma hora ele vai estar chegando aí. Nossa, seu filho, hein? Nossa, ele é difícil, né? Meu filho é difícil? Davi não é difícil. Davi é doido por Jesus, apaixonado por tudo. Profetizo todo dia sobre a vida dele. Lá em casa todo mundo descabela. Esse menino! E eu racho de rir o tempo inteiro, fico dando risada. Esse menino é uma bênção. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Irmão, eu profetizo sobre essa igreja, cara. Eu profetizo sobre a tua vida que está sentada aqui hoje. Em nome de Jesus, você vai viver os melhores dias com Cristo que você não consegue nem imaginar, cara. Vai chegar um tempo que você não vai conseguir acreditar de tanto amor, graça, poder da parte de Deus que vai ser derramado sobre você. Nós vamos batizar a tua família aqui nessa piscina. Para quem não sabe, tem uma piscina aqui, ó. Amém? Nós vamos batizar os teus familiares aqui. Eu creio, irmão. Como eu creio naquilo que Deus está liberando sobre essa casa. Vai chegar dias que vai vir visitantes. Nós vamos quebrar essa parede aqui do lado. Nós vamos alugar o espaço aqui do lado. Nós vamos construir uma escola lá no outro lado, aonde vai ser uma escola para as crianças do bairro, da cidade. Eu creio, eu profetizo, irmão. Eu profetizo que vai começar a descer ônibus de todos os cantos do Brasil para poder vir aqui receber daquilo que Deus está derramando sobre esse lugar. Eu profetizo. Um dia você vai ver tudo isso, cara. Um dia você vai ver tudo isso. Palavra tem poder criativo. Eu profetizo que a presença do Senhor nunca vai se apartar desse altar. Esse é o maior desejo do meu coração, que a presença do Senhor nunca saia desse altar, cara. Libere palavras sobre a sua vida.
Não vai ser só o estacionamento, vai ser esse prédio do lado, vai ser esse, vai ser todo o quarteirão. Eu estava em casa orando e eu falei assim: Senhor, será que tem alguma casa aqui do lado alugando? Nós vamos alugar uma casa aqui do lado, nós vamos fazer o casa office. Vai ser uma casa enorme, nós vamos alugar para colocar os funcionários da igreja. Nós vamos ter mais de 30 funcionários dentro da igreja. Pastor, você é meio doido. Não, eu creio, irmão, palavra tem poder criativo, cara. E disse Deus, o nosso Deus criou todas as galáxias, deu nome a todas as estrelas. Ele é poderoso para fazer. Será que vocês não sabem? Será que vocês não conhecem? Ninguém nunca falou isso para vocês. Isaías está dizendo isso. Um estrangeiro entendeu o que nós custamos a entender todos os dias. Não destrua a tua vida com as palavras que saem da sua boca. Eu não consigo fazer amizade. Eu não consigo ser feliz. Eu não consigo me encaixar. Eu não consigo ser alguém feliz, alegre. Muda o seu discurso, irmão. Muda o seu discurso, comece a profetizar. Eu serei o futuro líder dessa igreja. Eu um dia estarei pregando ali naquele altar. Eu um dia vou estar pregando na internet, anunciando a mensagem do Senhor. Eu um dia vou estar vivendo o extraordinário de Deus. Eu um dia vou casar. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. A minha oração é para que um temor caia sobre você hoje. A minha oração é para que você comece a ler livros e uma fome, uma sede por leitura aumente cada vez mais em você. Não, pastor, eu não consigo. Não, você consegue. A minha oração é para que daqui muitos comecem a se levantar e comecem a escrever livros. Não, pastor, eu não consigo escrever um livro. Eu profetizo, você vai escrever, cara. Se você receber isso no teu espírito, se essa palavra bater dentro do teu coração, Deus vai começar a movimentar coisas grandes na tua vida. Não, pastor, eu não consigo falar em público. Eu profetizo que ainda esse ano você vai subir aqui, você vai começar a dar seu testemunho. Milagres vão começar a inundar essa igreja em nome de Jesus. Eu não consigo ser feliz na minha área amorosa. Eu profetizo, Deus vai enviar um homem e uma mulher de Deus para a tua vida. Você nunca vai ser tão feliz como depois desse ciclo que vai se iniciar na tua história. Eu profetizo, irmão. Eu creio. Eu profetizo que mesmo que você esteja passando pelo deserto, mesmo que você esteja enfrentando aquilo que você denota como os piores dias da sua vida, eu profetizo Cristo Jesus te pegando no colo e caminhando com você nessa fase. Você não está sozinho, cara. Declara sobre as tuas finanças, declara sobre o teu casamento. É fácil? Não é. Minha esposa doente, brava, ela estava esses dias e eu olhava para ela assim: você é linda, tá zombando de mim? Não acredita na minha doença? Você é perfeita, você é maravilhosa. Profetiza, irmão. Eu vou viver os melhores dias do meu casamento, irmão. Eu vou viver os melhores dias na minha família, na minha casa. Eu vou viver. Nós vamos viajar o mundo. O sonho da minha esposa é viajar o mundo. Um dia nós vamos viajar o mundo. Vocês só vão ver lá no Instagram. Ou você vai comigo em nome de Jesus. Creia, irmão. Profetiza. Faça uma aliança. A Bíblia diz que Jó fez uma aliança com os seus olhos, de não pecar contra o Senhor, de não olhar para nenhuma outra mulher e pecar contra o Senhor. Faça uma aliança com a sua boca hoje. Amanhã você vai acordar e vai ser como eu no primeiro dia de oração. Você vai falhar, você vai ficar, vai querer sair o veneno assim, sabe? Aí você dá aquela, aí na terça-feira vai melhorando. Na quarta-feira é só corim de fogo de Jeová. Você só vai estar dando glória, vai estar rodopiando, vai estar falando de Jesus, vai estar vendo, nossa, eu estou irreconhecível. Exatamente. Deus está falando com pessoas aqui.
que precisam mudar o seu linguajar hoje. Pessoas que precisam mudar a sua forma de declarar as palavras. Se o Senhor está falando com você, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui e faça uma aliança com o Senhor, de não pecar com o Senhor sobre as palavras que saem da sua boca. Ah, pastor, não vou lá na frente não, uma vergonha, todo mundo vai saber que eu... Irmão, na moral, todo mundo aqui tinha que estar aqui na frente. Mas assim, geral mesmo. Porque a nossa boquinha é terrível. Mas hoje você vai fazer uma aliança com o Senhor. Eu não vou pecar mais com os meus lábios. Eu não vou dizer mais coisas negativas sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu corpo, sobre a minha trajetória. Não vou. O Ministério de Louvor vai começar a cantar uma canção que eu nem sei que canção eles vão cantar. Acho que nem eles. Falar com seja engrandecido, ó Deus da minha vida, sei lá. Mas sai do seu lugar, vem aqui. Declare palavras de bênção. Faz uma aliança com Deus. Amanhã eu vou levantar e eu vou orar. Vou ter vida de oração. Profetiza isso, irmão. Eu vou ter vida de oração. Eu vou... Nossa! Ninguém me para. Eu vou ficar doidinho por Jesus na minha casa. Vou rodopiar, só eu e ele. Para de liberar palavras de destruição. Você vai acordar 30 minutos mais cedo. Você vai acordar 40 minutos mais cedo. Você vai mudar a realidade da tua casa através das palavras que saem da tua boca. Os meus filhos serão profetas dessa geração. A minha casa servirá ao Senhor. A minha esposa eu ainda não conheço, mas eu profetizo, a minha esposa será uma bênção. O meu casamento será o mais lindo que todos já puderam contemplar. Eu não sou um desviado, eu não sou alguém que está distante de Deus. Não aceito essas palavras sobre a minha vida. Seu ministério está morto. Eu já disse, o meu ministério está morto. Não está morto, o ministério está vivo, queimando na presença de Deus. O teu ministério é um ministério cheio da presença de Deus. Você pode estar vivendo uma situação contrária, mas isso não anula. Profetiza, o teu ministério é grande na presença de Deus. É que eu não posso engravidar, pastor. Quem disse isso? Os médicos, os exames. Eu conheço um Deus que faz da estéril alegre mãe de filhos. Eu profetizo sobre o teu ventre, vai nascer, vai gerar. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, sai do seu lugar. Faz uma aliança com Ele dizendo: eu nunca mais vou declarar que eu não consigo ficar firme, que eu não consigo permanecer, que eu sou inconstante, que eu não sirvo para a obra, que eu não sirvo para Jesus. Não, eu nunca mais vou declarar isso. Eu sirvo sim, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou servo do Eterno. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Pastor, meu casamento já acabou. Não acabou.